O céu de Ouro Preto mal sabia que aquele domingo guardava um encontro capaz de mudar destinos. Quando uma menina de 6 anos tenta vender sua bicicleta a um grupo de motociclistas para comprar remédios para a mãe, algo extraordinário começa a se desenrolar. Movidos pela compaixão, os viajantes transformam uma simples parada em uma missão de justiça que abala as estruturas de um império empresarial. O que começa como um gesto silencioso de empatia floresce em uma história de segundas chances, onde cada escolha revela o poder real de transformar vidas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O céu de Ouro Preto estava limpo naquela manhã de domingo. O sol refletia nas fachadas coloniais, criando um brilho dourado que justificava o nome da cidade histórica mineira. Na Rua das Flores, conhecida pela tranquilidade e casarões antigos, o silêncio era quebrado apenas pelo cantar dos pássaros e o balançar das folhas das árvores centenárias. Era um dia como qualquer outro, até que não foi mais. O rugido grave de motores cortou o ar como um trovão em céu sereno. O som cresceu, ecoando entre as paredes de pedra-sabão e as calçadas de pé de moleque. 4 motocicletas possantes avançavam em formação pela rua estreita, seus pneus deslizando sobre os paralelepípedos irregulares com destreza. Os vizinhos, assustados com o barulho repentino, espiavam pelas janelas de suas casas. Dona Conceição, a mais antiga moradora da rua, balançou a cabeça em desaprovação, enquanto murmurava algo sobre esses jovens de hoje. Os motociclistas usavam jaquetas de couro escuro, decoradas com emblemas de viagens pelo Brasil. À frente do grupo, Sebastião Ferreira, conhecido como Tião das Gerais, guiava sua Harley Davidson preta. Com seus 50 e poucos anos, barba grisalha e rosto marcado pelo tempo, Tião carregava no olhar a experiência de quem já tinha visto muito da vida. Atrás dele vinham Jorge, Mauro e Kleber, seus companheiros de estrada há mais de uma década. O grupo Asas de Liberdade estava apenas de passagem. Tinham saído de Belo Horizonte no dia anterior, rumo ao sul, em mais uma de suas viagens exploratórias pelo país. Ouro Preto era apenas uma parada para café e descanso. Não esperavam que algo tão simples como uma pausa em sua jornada pudesse mudar o curso de tantas vidas, inclusive as deles. Foi então que, entre o rugido metálico das motos e o eco dos motores pelas paredes antigas, surgiu uma voz fina e trêmula. "Moço, o senhor compraria minha bicicleta?" Os motores diminuíram até silenciarem completamente. Na calçada estreita, uma menina de aproximadamente 6 anos segurava um pequeno cartaz feito de papelão reutilizado, onde se lia em letras infantis e coloridas: "Vende-se". Ao lado dela, uma bicicleta rosa com adesivos de unicórnio e uma cestinha de vime na frente, limpa, porém visivelmente usada, decorada com fitas desbotadas nas pontas do guidão. Tião desligou sua moto e apoiou o pé no chão. Seus olhos, escondidos atrás de óculos escuros, fixaram-se na garotinha. Ela usava um vestido simples de algodão estampado, cuidadosamente passado, mas seus chinelos mostravam sinais de muito uso. O que mais chamou a atenção do motociclista, porém, foi o olhar da menina, olhos castanhos grandes que carregavam uma seriedade imprópria para alguém tão jovem. "Como é seu nome, pequena?" perguntou Tião com a voz grave e suavizada. "Juliana", respondeu ela sem soltar o cartaz. "Juliana Soares dos Santos." Os outros motociclistas também desligaram seus motores e se aproximaram. Jorge, com sua postura sempre alerta, percebeu primeiro. A alguns metros dali, sentada à sombra de uma goiabeira no pequeno quintal, uma mulher observava a cena. Estava enrolada em uma manta fina, apesar do calor ameno da manhã. Seu rosto, mesmo à distância, revelava traços de beleza ofuscados por olheiras profundas e uma palidez alarmante. Kleber, o mais jovem do grupo, ajoelhou-se para ficar na altura da menina. "E por que está vendendo sua bicicleta, Juliana?" A menina respirou fundo, como quem carrega uma responsabilidade grande demais para seus pequenos ombros. "Minha mãe não come direito faz dias. O remédio dela é caro." Aquelas palavras simples atingiram os 4 homens como um soco no estômago. Tião tirou os óculos, revelando olhos verdes penetrantes que percorreram o ambiente ao redor. A casa onde Juliana e sua mãe viviam era pequena, mas limpa e organizada,
com um vaso de plantas na janela e cortinas de chita desbotada. Sinais de um lar cuidado com carinho, apesar das dificuldades. E seu pai? Perguntou Mauro, o mais calado dos quatro. Foi embora quando eu era bebê, respondeu Juliana, com a naturalidade de quem já estava acostumada com a ausência. É só eu e a mamãe. Ela trabalhava na fábrica de doces, mas o dono mandou todo mundo embora quando chegaram as máquinas novas. Tião fez um gesto sutil para seus companheiros e se aproximou da mulher no quintal. Conforme chegava perto, notou os sinais que confirmavam suas suspeitas. A magreza excessiva, o tremor nas mãos, a respiração difícil. Bom dia, senhora. Meu nome é Sebastião. A mulher tentou se levantar, mas Tião fez um gesto gentil para que permanecesse sentada. Helena Soares, respondeu ela com a voz fraca. Desculpe não poder recebê-lo adequadamente. Sua filha está tentando vender a bicicleta, disse Tião sem rodeios. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu disse a ela que não precisava, que as coisas vão melhorar. Mas Juliana é teimosa como o pai. Ela tentou sorrir, mas o esforço transformou seu rosto em uma máscara de dor. O senhor é de Ouro Preto? Nunca o vi por aqui. Estamos só de passagem, viajantes. Enquanto conversavam, Juliana se aproximou, ainda segurando o cartaz. O moço vai comprar minha bicicleta, mãe? Tião olhou para a garota e depois para Helena. Algo se moveu dentro dele. Uma memória distante de sua própria infância, em uma fazenda no interior de Minas, quando seu pai adoeceu e a família quase perdeu tudo. Lembrou-se do desespero nos olhos de sua mãe, semelhante ao que via agora nos de Helena. O que aconteceu com a senhora, se não se importa que eu pergunte? Inquiriu Tião. Helena hesitou, mas o olhar de Juliana a encorajou. Anemia falciforme, complicada por pneumonia. Fui demitida da fábrica de doces Sabor Mineiro logo depois de sair do hospital. O dono, Dr. Augusto Mendanha, modernizou a produção. Não precisava mais de tantos funcionários. E eu estava entre os dispensados. Ela fez uma pausa para recuperar o fôlego. Eu entendia os motivos dele, mas pedi só mais um mês até conseguir os remédios pelo posto de saúde. Ele se recusou. Disse que negócios são negócios. Juliana apertou a mão da mãe. Por isso estou vendendo minha bicicleta. Quero comprar os remédios da mamãe e comida. O moço da farmácia disse que custa R$ 83. Os 4 motociclistas trocaram olhares. Naquele momento, sem precisar dizer uma palavra, todos concordaram silenciosamente com o que deveria ser feito. Tião se agachou na frente de Juliana. Sabe, pequena, acho que não vou comprar sua bicicleta. O rosto da menina desabou em decepção. Mas, continuou ele, talvez possamos fazer outra coisa. Tião puxou a carteira do bolso interno da jaqueta e retirou algumas notas. Este é um empréstimo, não uma esmola, explicou colocando o dinheiro nas mãos de Helena. Quando estiver melhor, poderá devolver se quiser. Não posso aceitar, protestou Helena fracamente, tentando devolver o dinheiro. Pode sim, interrompeu Jorge, tirando um cartão do bolso. Sou dono de uma oficina mecânica em Belo Horizonte. Quando estiver recuperada, sempre precisamos de alguém com experiência em controle de qualidade, como na fábrica de doces. Helena olhou para o cartão como se fosse algo precioso. Por quê? Vocês nem nos conhecem. Tião olhou para Helena por um momento, buscando as palavras certas. Às vezes, a vida é uma roda gigante. Hoje estamos embaixo, amanhã podemos estar no topo. Já estive onde a senhora está agora. Ele desviou o olhar para o horizonte, onde o céu encontrava os telhados coloniais. E alguém me estendeu a mão quando eu mais precisava. O grupo permaneceu ali por mais algum tempo. Juliana mostrou sua coleção de pedrinhas coloridas, encontradas nas ruas de paralelepípedos após as chuvas. Helena, ainda relutante, aceitou a ajuda apenas quando Tião insistiu que não estava fazendo caridade, mas pagando uma dívida antiga com o universo. Antes de partirem, combinaram que passariam novamente por Ouro Preto dentro de 2 semanas, na volta de sua viagem. Juliana abraçou cada um dos motociclistas, seu pequeno rosto iluminado pela primeira vez desde que apareceram. Quando os motores voltaram a rugir, não pareciam mais tão ameaçadores aos ouvidos dos moradores da Rua das Flores. Enquanto seguiam pela estrada sinuosa que cortava as montanhas de Minas Gerais, Tião permanecia pensativo. O encontro com Helena e Juliana
havia despertado algo adormecido dentro dele. Uma indignação que julgava ter abandonado há muito tempo, depois de anos tentando aceitar as injustiças do mundo. Esse tal de Augusto Mendanha, comentou Jorge, emparelhando sua moto com a de Tião, quando pararam em um mirante para apreciar a vista, é o dono daquela fábrica de doces famosa, não é? Aquela que vende em todo o Sudeste. Kleber, o mais jovem e conectado do grupo, já estava com o celular na mão. Sabor Mineiro. Fundada em 1987. Faturamento anual estimado em milhões, exporta para países da América Latina. O cara é considerado um empreendedor modelo. Até dá palestras sobre responsabilidade social empresarial. Mauro soltou uma risada seca. Responsabilidade social. Dispensando uma mulher doente, sem nem dar tempo para ela se reerguer? Que tipo de exemplo é esse? Tião permanecia em silêncio, observando o vale que se estendia abaixo deles, com suas casas coloridas espalhadas como confetes sobre o verde das montanhas. Finalmente falou. Vamos fazer uma alteração no nosso roteiro, irmãos. Depois de Paraty, acho que devemos passar por São Paulo. Os outros três se entreolharam, entendendo imediatamente. A sede da Sabor Mineiro, segundo o site que Kleber consultava, ficava justamente na capital paulista. Tião, ponderou Jorge, sempre o mais cauteloso. O que exatamente você está planejando? Não podemos simplesmente invadir o escritório do sujeito e exigir que ele recontrate a Helena. Não, respondeu Tião, colocando o capacete de volta. Não podemos. Mas podemos lembrá-lo de algo que o dinheiro parece ter feito ele esquecer, que antes de ser um empresário, ele é um ser humano. A viagem continuou conforme o planejado nos dias seguintes. O grupo percorreu as estradas sinuosas da Serra da Mantiqueira, visitou as praias históricas de Paraty e finalmente chegou a São Paulo numa quarta-feira chuvosa. A megalópole pulsava em seu ritmo frenético habitual, indiferente às pequenas histórias humanas que se desenrolavam em seu interior. A sede da Sabor Mineiro ocupava um prédio moderno na Avenida Paulista, fachada de vidro espelhado, logo colorido estilizado representando frutas típicas de Minas Gerais, segurança na entrada, verificando identificações. Tudo muito diferente da simplicidade da casa de Helena e Juliana, em Ouro Preto. Os quatro homens observavam o edifício do outro lado da rua, sentados em uma cafeteria. Tinham trocado as jaquetas de couro por roupas mais discretas, camisas sociais e calças jeans. Pareciam executivos em uma reunião informal, não motociclistas planejando confrontar um empresário poderoso. Segundo o site da empresa, informou Kleber, olhando para seu tablet, Augusto Mendanha estará em um evento de premiação hoje à noite no Hotel Unique. Ele receberá o prêmio Empresário Socialmente Responsável do Ano. Mauro quase engasgou com seu café. Isso é algum tipo de piada doentia? É a realidade que vivemos, meu amigo, comentou Tião. Mas talvez possamos trazer um pouco de justiça poética para essa situação. O plano era simples. Não confrontariam Mendanha diretamente, nem fariam nada ilegal. Apenas compareceriam ao evento, que era aberto a empresários e convidados, e encontrariam uma maneira de mostrar a ele o impacto real de suas decisões. Jorge havia conseguido convites através de um antigo cliente de sua oficina que trabalhava com eventos corporativos. Às 8 da noite, os quatro amigos impecavelmente vestidos em ternos alugados entraram no salão de festas do hotel, misturando-se aos empresários, jornalistas e socialites que celebravam as melhores práticas empresariais do ano. Augusto Mendanha era exatamente como aparecia nas fotos. Alto, cerca de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente aparados, sorriso ensaiado que não alcançava os olhos. Circulava pelo salão com desenvoltura, trocando apertos de mão e posando para fotos sempre com uma taça de champanhe na mão. Como vamos abordá-lo? Perguntou Mauro, observando o empresário de longe. Deixem comigo, respondeu Tião. Vocês fiquem de prontidão, caso as coisas não saiam como planejado. Aproximando-se do grupo onde Mendanha conversava animadamente, Tião esperou o momento certo para entrar na conversa. Quando o empresário fez uma pausa para beber, ele estendeu a mão. Senhor Mendanha, que honra conhecê-lo pessoalmente. Sebastião Ferreira, da Associação de Pequenos Produtores de Minas. Sua história é uma inspiração para todos nós. Mendanha sorriu,
obviamente acostumado a elogios. O prazer é meu, Sr. Ferreira. Sempre bom conhecer compatriotas mineiros. De qual região o senhor vem? Nasci perto de Ouro Preto, respondeu Tião, mantendo o sorriso diplomático. Aliás, estive lá recentemente. Cidade encantadora, não acha? Sem dúvida. Foi onde tudo começou, na verdade. Minha primeira lojinha de doces ficava na rua direita. O empresário parecia genuinamente nostálgico. Tempos mais simples, mas que saudade. Curioso o senhor mencionar isso, continuou Tião. Conheci uma ex-funcionária sua lá, Helena Soares. Lembra-se dela? O sorriso de Mendanha vacilou por um instante, tão breve que qualquer observador casual não teria notado. Mas Tião notou. Temo não recordar. Temos centenas de colaboradores, compreende? Claro, claro. Ela trabalhava no controle de qualidade da fábrica local. Foi dispensada recentemente, após uma modernização. Coincidentemente, logo após retornar de uma licença médica. Os olhos de Mendanha se estreitaram ligeiramente. Como disse que se chama mesmo, senhor? Festi Sira Ferreira. Sebastião Ferreira. Tião mantinha o tom cordial, mas seus olhos não desviavam dos de Mendanha. Achei interessante quando soube que o senhor receberia este prêmio hoje. Empresário socialmente responsável. Uma honra merecida, sem dúvida. Com licença, mas tenho outros convidados para atender, cortou Mendanha, claramente desconfortável. Foi um prazer, senhor Ferreira. Antes que Tião pudesse responder, Mendanha já havia se afastado, dirigindo-se a outro grupo. Jorge, que observava de perto, aproximou-se. Ele escapou rapidinho, comentou. Não importa, respondeu Tião. A semente foi plantada. Agora vamos para a fase 2. A fase 2 consistia em algo que haviam preparado com a ajuda de Kleber. Um vídeo curto mostrando a realidade da vida de Helena e Juliana. Com permissão delas, haviam filmado sua rotina diária. Helena tentando trabalhar como costureira em casa, apesar da fraqueza. Juliana cuidando da mãe, enquanto deveria estar brincando como qualquer criança. Os remédios caros que consumiam grande parte da renda mínima que conseguiam. O vídeo não mencionava explicitamente o nome de Mendanha ou da empresa, mas contava a história de uma mulher demitida sem consideração por sua condição de saúde, após anos de dedicação a uma fábrica de doces tradicional. Como vamos exibir isso? Perguntou Mauro, olhando ao redor do salão sofisticado. Deixa comigo, respondeu Kleber com um sorriso confiante, mostrando um pequeno dispositivo em sua mão. Hackeei o sistema de projeção enquanto estávamos no banheiro. Com um clique, nosso vídeo substituirá a apresentação oficial durante o discurso de agradecimento dele. Tião balançou a cabeça entre a admiração e a preocupação. Tem certeza que não deixará rastros? Absoluta, garantiu Kleber. Sou professor de tecnologia, lembra? Isso é básico para mim. A cerimônia de premiação prosseguia com discursos entusiasmados sobre responsabilidade empresarial e sustentabilidade. Executivos aplaudiam uns aos outros, taças tilintavam em brindes sucessivos. Fotógrafos circulavam capturando sorrisos e apertos de mão. Na superfície, tudo parecia uma celebração harmoniosa do capitalismo com consciência social. O momento do grande prêmio da noite se aproximava. Augusto Mendanha ajeitava discretamente a gravata, enquanto a apresentadora, uma conhecida jornalista econômica, preparava-se para chamá-lo ao palco. As luzes diminuíram, criando um clima de expectativa. E agora o momento que todos esperávamos, anunciou a apresentadora com voz melodiosa. O prêmio Empresário Socialmente Responsável do Ano vai para um homem que transformou uma pequena doceria de interior em um império nacional, sem jamais esquecer suas raízes e seu compromisso com a comunidade. Com vocês, Augusto Mendanha, CEO da Sabor Mineiro. Aplausos entusiasmados preencheram o salão, enquanto Mendanha caminhava confiante até o palco. Seu sorriso, praticado ao longo de décadas de vida pública, resplandecia sob os holofotes. Ao fundo, um telão exibia o logo da empresa, acompanhado de imagens de campanhas sociais patrocinadas pela Sabor Mineiro. Crianças sorridentes em escolas reformadas, idosos recebendo cestas básicas, funcionários voluntariando em mutirões de plantio de árvores. Tião observava tudo com expressão neutra, mas seus olhos não escondiam atenção. Jorge, Mauro e Kleber se posicionaram estrategicamente pelo salão, prontos para agir conforme o plano. Kleber, em particular,
mantinha o olhar fixo em seu smartphone, onde controlava o dispositivo conectado ao sistema de projeção. Obrigado. Obrigado a todos, começou Mendanha após receber a estatueta de cristal. É com imensa gratidão que recebo este reconhecimento, que não é apenas meu, mas de toda a família Sabor Mineiro. Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor do salão. Quando comecei há mais de 30 anos, em uma pequena cozinha em Ouro Preto, nunca imaginei chegar tão longe. Mas sempre tive um princípio que me guiou. Negócios prósperos só são verdadeiramente bem-sucedidos quando contribuem para uma sociedade melhor. Os aplausos pontuaram sua fala. Mendanha continuou, agora com um tom mais solene. Acredito firmemente que o verdadeiro empresário do século XXI tem responsabilidades que vão além do lucro. Temos o dever de cuidar das pessoas do meio ambiente, das comunidades onde atuamos. Sua voz ganhou força, como um pregador em seu púlpito. Na Sabor Mineiro, nossos colaboradores não são números, são famílias. Nossa produção não visa apenas resultados financeiros, mas também bem-estar social. E é com este compromisso que seguiremos avançando, modernizando nossa operação sem perder nossa essência humanista. Foi nesse momento que Kleber, com um movimento discreto de seu dedo sobre a tela do celular, ativou o dispositivo. A imagem no telão tremulou por um instante, como se houvesse uma falha técnica. A equipe de audiovisual do evento franziu o senho, confusa, e então, em vez das imagens corporativas cuidadosamente selecionadas, surgiu o rosto de Helena Soares, pálido e cansado, mas digno. A voz de Helena, gravada dias antes em sua pequena sala em Ouro Preto, preencheu o salão. Meu nome é Helena Soares. Trabalhei por 12 anos na fábrica Sabor Mineiro de Ouro Preto, sempre com orgulho de fazer parte de uma empresa que dizia valorizar seus funcionários. O discurso de Mendanha morreu em sua garganta. Seus olhos se arregalaram em choque ao reconhecer a ex-funcionária. A plateia, inicialmente confusa, agora assistia em silêncio à narrativa que se desenrolava no telão. O vídeo mostrava a realidade crua. Helena tentando costurar com mãos trêmulas, Juliana preparando uma sopa simples, porque a mãe estava fraca demais para ficar em pé, a pilha de receitas médicas e contas atrasadas sobre a mesa. Não havia dramatização ou narrativa exagerada, apenas a vida real de uma mulher e sua filha, tentando sobreviver após serem descartadas por uma empresa que propagandeava seus valores humanos. Quando adoeci, continuava Helena no vídeo, acreditei que a empresa que eu ajudei a construir me apoiaria. Afinal, eram 12 anos de serviço impecável, sem faltas, sem reclamações. Mas quando voltei do hospital, descobri que meu lugar não existia mais. Modernização, disseram. E quando pedi apenas algumas semanas para me reerguer, para conseguir os remédios pelo SUS, a resposta foi: negócios são negócios. O rosto de Mendanha havia perdido toda a cor. Seus olhos percorriam o salão, buscando os responsáveis por aquela situação. Seu olhar encontrou o de Tião, que o encarava com firmeza, sem raiva, apenas com a determinação de quem finalmente consegue revelar uma verdade há muito escondida. Minha filha Juliana tentou vender sua única bicicleta para comprar meus remédios. A voz de Helena tremia ligeiramente. Uma criança de 6 anos não deveria carregar esse peso. Não estou contando isso para receber piedade, mas para lembrar que por trás de cada decisão empresarial existem vidas reais, pessoas reais. O vídeo encerrou com Juliana abraçada à mãe, ambas olhando para a câmera com dignidade, não como vítimas, mas como sobreviventes. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Alguns convidados trocavam olhares constrangidos, outros consultavam seus celulares, como se de repente tivessem recebido mensagens urgentes. Jornalistas presentes, entretanto, pareciam subitamente muito mais interessados no evento do que estavam minutos antes. Mendanha, recuperando parcialmente a compostura, pigarreou no microfone. Parece que tivemos um problema técnico. Como eu estava dizendo, mas a atmosfera havia mudado irreversivelmente. O momento mágico da premiação estava irremediavelmente comprometido. Algumas pessoas começaram a se levantar, comentando em voz baixa. Um jornalista mais ousado
aproximou-se do palco com um gravador. Senhor Mendanha, o senhor confirma que a mulher no vídeo é sua ex-funcionária? O senhor gostaria de comentar as acusações? A equipe de relações públicas da Sabor Mineiro entrou em ação, cercando o empresário e praticamente arrastando-o para fora do palco. A apresentadora, visivelmente desconcertada, tentou retomar o controle da situação. Bem, parece que tivemos uma pequena interrupção. Vamos prosseguir com o próximo prêmio da noite. Mas o dano estava feito. Os burburinhos cresciam pelo salão, enquanto o nome de Helena Soares e o termo Sabor Mineiro já começavam a circular nas redes sociais, impulsionados pelos próprios convidados do evento que compartilhavam o ocorrido em tempo real. Dião fez um sinal discreto para seus companheiros, e os 4 começaram a se dirigir calmamente para a saída. Não havia necessidade de alarde ou confronto direto. A verdade havia sido exposta, e agora seguiria seu próprio curso. Enquanto caminhavam pelo saguão do hotel, foram surpreendidos por uma voz familiar. Vocês. Foram vocês. Augusto Mendanha estava parado ali, cercado por 2 seguranças e sua assessora de imprensa, que tentava em vão afastá-lo do local. Seu rosto estava vermelho de fúria, mas também havia algo mais em seus olhos. Talvez um lampejo de vergonha, rapidamente suprimido. Não sei o que pretendem com essa sabotagem, mas vão responder juridicamente por isso, ameaçou apontando um dedo trêmulo para Tião. Não houve sabotagem alguma, senhor Mendanha, respondeu Tião calmamente. Apenas mostramos um fato, uma consequência real de uma decisão sua. Se isso o incomoda, talvez devesse refletir sobre o motivo. Vocês não têm ideia de como funciona uma empresa do tamanho da minha, retorquiu Mendanha, tentando recuperar a autoridade na voz. Decisões difíceis precisam ser tomadas todos os dias. Não posso salvar o mundo inteiro. Ninguém pediu que salvasse o mundo, interveio Jorge, dando um passo à frente. Apenas que tratasse uma funcionária leal com dignidade humana básica. Quem são vocês, afinal? Exigiu saber Mendanha, olhando de um para outro. O que ganham com isso? Kleber sorriu levemente. Somos apenas 4 amigos em uma viagem de moto. Pessoas comuns que cruzaram o caminho de Helena e Juliana e decidiram fazer algo a respeito. E quanto ao que ganhamos, acrescentou Mauro. Talvez seja algo que o senhor perdeu ao longo do caminho, entre a pequena doceria de Ouro Preto e este império. A capacidade de dormir tranquilo, sabendo que fizemos o certo. Mendanha abriu a boca para responder, mas sua assessora finalmente conseguiu intervir, puxando-o pelo braço. Senhor Mendanha, o carro está esperando. Temos que gerenciar esta crise imediatamente. Enquanto o empresário era conduzido para fora, ele lançou um último olhar para Tião, um olhar complexo, misturando raiva, confusão e talvez uma centelha de reconhecimento. Não o reconhecimento de um rosto, mas de uma verdade há muito ignorada. Os 4 amigos saíram do hotel e caminharam pela noite paulistana, sentindo o peso do que haviam feito, mas também a leveza de quem age de acordo com suas convicções mais profundas. Acha que fizemos diferença? Perguntou Kleber, enquanto esperavam o sinal abrir na Avenida Paulista. Tião contemplou a pergunta de Kleber, enquanto observava as luzes dos carros passando na avenida movimentada, tão diferente da tranquilidade das estradas que costumavam percorrer. Não sei se mudamos o mundo, respondeu finalmente, mas acho que plantamos uma semente. O que vai crescer dela só o tempo dirá. Naquela mesma noite, em um quarto de hotel de luxo nos Jardins, Augusto Mendanha encarava a tela de seu notebook, onde as redes sociais fervilhavam com comentários sobre o fiasco da premiação. Sua assessoria de imprensa trabalhava freneticamente para controlar os danos, mas a história de Helena Soares já havia se espalhado como fogo em palha seca. O empresário respirou fundo, passando as mãos pelo rosto cansado. Algo naquele vídeo o havia perturbado mais do que gostaria de admitir. Não era apenas a ameaça à reputação de sua empresa, construída ao longo de décadas. Era algo mais profundo, algo que o remetia à sua própria história, aos seus primeiros dias em Ouro Preto, quando começara com um pequeno fogão e receitas da avó. Preciso dos dados completos dessa funcionária. Helena Soares, ordenou à sua assistente,
que digitava furiosamente em outro computador. Quero saber tudo sobre ela, sua ficha, seu histórico na empresa. Já estou providenciando, senhor. E quanto ao comunicado oficial? A assessoria preparou uma nota negando qualquer irregularidade e enfatizando nossa política de apoio aos colaboradores. Mendanha fez um gesto impaciente com a mão. Não publiquem nada até eu revisar pessoalmente. Quero entender exatamente o que aconteceu nesse caso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os 4 motociclistas se hospedavam em uma pousada modesta na Liberdade. O quarto simples, com 2 camas de solteiro e um colchão extra no chão, era bem diferente da suíte presidencial, onde Mendanha passava a noite. Mas havia uma atmosfera de satisfação entre eles que nenhum conforto material poderia proporcionar. "Acha que ele vai processar a gente?" perguntou Mauro, tirando as botas. Jorge riu, esticando-se em uma das camas. "Com que base? Não dissemos nenhuma mentira. Apenas mostramos a realidade que ele preferia ignorar." "De qualquer forma", acrescentou Kleber, verificando seu celular, "o vídeo já está circulando em vários perfis de ativismo social. A hashtag Justiça para Helena está entre os assuntos mais comentados no país." Tião, sentado junto à janela, observava as luzes da cidade que nunca dormia. "Não fizemos isso pela fama nas redes sociais", lembrou aos amigos. "Fizemos por Helena e Juliana, e por todas as outras Helenas e Julianas que são tratadas como peças descartáveis." Na manhã seguinte, enquanto os 4 amigos tomavam café em uma padaria próxima, planejando seu retorno a Minas Gerais, o celular de Tião tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Senhor Ferreira? Sebastião Ferreira?" A voz do outro lado era formal, profissional. "Aqui é Paula Mendes, secretária executiva do Sr. Augusto Mendanha. Ele gostaria de conversar pessoalmente com o senhor, se possível." Tião trocou olhares surpresos com os amigos. "E sobre o que seria essa conversa?" "O Sr. Mendanha prefere tratar o assunto pessoalmente. Ele pode recebê-lo em seu escritório às 11 horas, se for conveniente." Após um momento de reflexão, Tião concordou. O que tinham a perder? Haviam conseguido chamar a atenção para a situação de Helena e agora talvez tivessem a oportunidade de levar as coisas um passo adiante. "Isso pode ser uma armadilha", alertou Jorge, sempre cauteloso quando Tião desligou. "Ele pode estar planejando nos intimidar com advogados." "Ou pode ser uma oportunidade real", contrapôs Kleber. "O vídeo causou um impacto maior do que esperávamos. Talvez ele esteja realmente preocupado com a repercussão." Tião terminou seu café pensativo. Só há uma maneira de descobrir. Às 11 horas em ponto, os 4 amigos entraram no imponente edifício da Sabor Mineiro na Avenida Paulista. Diferente da noite anterior, quando se misturaram anonimamente à multidão do evento, agora eram claramente os forasteiros, 4 homens simples, com roupas casuais e postura desconfiada, em meio aos executivos de terno e funcionários apressados. A recepcionista, no entanto, parecia estar esperando por eles. "Senhor Ferreira e acompanhantes, o Sr. Mendanha os aguarda. Por favor, sigam-me." Foram conduzidos por corredores elegantes, decorados com fotografias que contavam a história da empresa, desde a primeira loja em Ouro Preto, até as modernas fábricas automatizadas e centros de distribuição internacional. O contraste entre esse mundo corporativo polido e a realidade precária de Helena em Ouro Preto não poderia ser mais gritante. Finalmente, chegaram a uma sala de reuniões no último andar. A vista panorâmica da cidade se estendia pelas janelas do piso ao teto, mas o que chamou a atenção dos 4 amigos foi o homem sentado à mesa oval. Augusto Mendanha parecia ter envelhecido 10 anos desde a noite anterior. O brilho confiante em seus olhos havia sido substituído por uma expressão cansada e pensativa. "Senhores, obrigado por virem", disse ele, indicando as cadeiras ao redor da mesa. "Imagino que não esperavam este convite." "Sinceramente, não", confirmou Tião, sentando-se diretamente à frente do empresário. "Depois da nossa interação ontem à noite, pensei que nosso próximo encontro seria em um tribunal." Mendanha suspirou, juntando as mãos sobre a mesa. "Passei a noite revendo os arquivos de Helena Soares e refletindo muito.
Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Vocês me colocaram em uma posição difícil. Minha equipe jurídica e de relações públicas sugeriu que eu processasse vocês por difamação, invasão de privacidade, sabotagem. A lista é longa, mas não seria difícil provar difamação quando apenas mostramos a verdade, rebateu Jorge, tenso. Exatamente, concordou Mendanha, surpreendendo a todos. É a verdade que me trouxe aqui hoje. Uma verdade que eu perdi de vista ao longo do caminho. O empresário abriu uma pasta sobre a mesa, revelando a ficha funcional de Helena. 12 anos na empresa. Avaliações exemplares. Treinou dezenas de funcionários. Nunca tirou uma folga sequer, até adoecer gravemente há 6 meses. E mesmo assim foi descartada como se não significasse nada, completou Mauro, incapaz de conter a indignação. Mendanha ergueu os olhos da pasta. A decisão de modernizar a fábrica de Ouro Preto foi tomada pelo conselho diretor. O plano de demissão foi implementado pelo gerente regional. Eu apenas assinei os papéis. O senhor é o CEO, lembrou Tião. A responsabilidade final é sua. Sim, é. Mendanha fechou a pasta lentamente. Sabem, quando comecei, conhecia cada funcionário pelo nome. Sabia sobre suas famílias, seus sonhos. Em algum momento, à medida que a empresa crescia, isso mudou. As pessoas se tornaram números em planilhas, estatísticas em relatórios de produtividade. Houve um momento de silêncio na sala, enquanto todos processavam aquela confissão inesperada. O que o senhor quer de nós, afinal? Perguntou Kleber direto. Por que estamos aqui? Mendanha se levantou e caminhou até a janela, contemplando a cidade lá embaixo. Porque vocês me fizeram lembrar de algo que eu havia esquecido. Algo que eu costumava acreditar profundamente, que uma empresa não é feita de prédios ou máquinas, mas de pessoas. Ele se voltou para encará-los. Quero consertar isso. Quero oferecer a Helena Soares não apenas seu emprego de volta, mas um programa adequado de apoio à saúde. E quero fazer o mesmo para outros funcionários que possam estar em situação semelhante. Os 4 amigos se entreolharam, céticos mas esperançosos. E se estiver apenas tentando limpar sua imagem após o escândalo de ontem? Questionou Jorge. É uma possibilidade, admitiu Mendanha com uma franqueza surpreendente. Talvez eu esteja apenas tentando evitar mais danos à reputação da empresa. Ou talvez, depois de passar a noite em claro relembrando minha própria jornada, eu tenha percebido o quão longe me afastei dos princípios que me fizeram começar este negócio. Ele retornou à mesa e sentou-se novamente. No fim das contas, não importa o que vocês acreditem sobre minhas motivações. O que importa são as ações que tomarei a partir de agora. Tião estudou o rosto do empresário, buscando sinais de dissimulação, mas encontrando apenas cansaço e talvez um genuíno arrependimento. Helena não precisa de caridade, disse finalmente. Ela precisa de dignidade, de respeito pelo que construiu nesta empresa. E Juliana merece ver a mãe sendo tratada com o valor que ela tem. Concordo plenamente, respondeu Mendanha, e pela primeira vez desde que se conheceram, seu sorriso pareceu verdadeiro. É por isso que preciso da ajuda de vocês. Quero voltar a Ouro Preto pessoalmente para falar com Helena, e quero que vocês estejam lá. A viagem de retorno a Ouro Preto se desenrolou de maneira inesperada. Os 4 motociclistas, que haviam planejado fazer o percurso sozinhos, agora seguiam à frente de uma Range Rover preta, onde Augusto Mendanha observava a paisagem que gradualmente se transformava da megalópole, concretada para as montanhas sinuosas de Minas Gerais. O empresário insistira em partir imediatamente. Tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável, dissera ele, surpreendendo a todos com a urgência. Havia dispensado sua comitiva habitual, seguranças, assistentes, relações públicas, optando apenas pelo motorista de confiança e uma pequena mala. A rodovia que ligava São Paulo a Belo Horizonte e depois o caminho para Ouro Preto oferecia um gradiente de paisagens que parecia espelhar a jornada interior de todos os envolvidos. Do caos urbano à serenidade das montanhas, cada quilômetro percorrido aproximava Mendanha não apenas de Helena e Juliana, mas também de suas próprias origens, de quem ele havia sido antes que o sucesso empresarial o transformasse. Pararam para almoçar em um restaurante à beira da estrada,
o tipo de lugar simples que Mendanha provavelmente não frequentava há décadas. A princípio, o empresário parecia deslocado entre os caminhoneiros e viajantes que saboreavam feijão tropeiro e lombo à mineira. Mas aos poucos seu corpo tenso foi relaxando, sua linguagem formal suavizando. O feijão da minha avó era muito parecido com este, comentou ele, provando a comida com genuíno prazer. Ela me ensinou as primeiras receitas, sabia? Antes de sermos uma indústria, éramos apenas uma cozinha familiar produzindo doces para festas locais. Tião observava o empresário com curiosidade. Era como testemunhar uma metamorfose reversa, o executivo polido gradualmente cedendo espaço ao mineiro de raízes humildes. O que o levou a sair de Ouro Preto? Perguntou entre uma garfada e outra. Mendanha pousou o garfo, pensativo. Ambição, a princípio. Depois inércia. O sucesso tem uma força gravitacional própria, sabe? Ele te puxa para mais longe de onde você começou. E antes que perceba, está orbitando em um sistema completamente diferente. Kleber, sempre o mais jovem e idealista do grupo, inclinou-se para a frente. E valeu a pena. Trocar a pequena doceira por um império? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Mendanha olhou pela janela, onde as montanhas de Minas já começavam a se desenhar no horizonte. Achei que sim por muito tempo, respondeu com honestidade surpreendente. Construí algo que transcende a mim mesmo, que dá sustento a milhares de famílias, que leva um pouco de Minas para o mundo inteiro. Ele fez uma pausa, um sorriso triste se formando em seus lábios. Mas ontem à noite, quando vi aquela menina tentando vender a bicicleta para comprar remédios para a mãe, percebi o quanto me distanciei do que realmente importa. O resto da viagem transcorreu em um silêncio contemplativo, cada homem imerso em seus próprios pensamentos. Quando finalmente avistaram as torres históricas de Ouro Preto, recortadas contra o céu do final da tarde, havia uma sensação palpável de expectativa no ar. A cidade colonial, com suas ladeiras íngremes e casarões antigos, parecia imune à passagem do tempo. As ruas de pedra ecoavam os passos de séculos. As igrejas barrocas erguiam-se majestosas, testemunhas silenciosas de incontáveis histórias humanas. Nada mudou, murmurou Mendanha, enquanto o carro subia lentamente a ladeira que levava à Rua das Flores. E ao mesmo tempo tudo mudou. Quando finalmente chegaram à casa modesta de Helena, o sol já começava a se pôr, tingindo as paredes caiadas de um dourado suave que justificava o nome da cidade. Tião foi o primeiro a descer da moto, seguido por seus 3 amigos. Mendanha saiu do carro mais hesitante, ajeitando instintivamente a gravata, como se aquele gesto pudesse protegê-lo da vulnerabilidade do momento. Foi Juliana quem os viu primeiro. Brincava no pequeno jardim frontal com sua bicicleta rosa, agora decorada com fitas novas, presente dos motociclistas. Seus olhos se arregalaram de surpresa e alegria ao reconhecer Tião e os outros, mas se estreitaram em confusão ao perceber o homem desconhecido que os acompanhava. "Tio Tião!" exclamou ela, largando a bicicleta e correndo para abraçá-lo. "Vocês voltaram mais cedo. Mamãe vai ficar tão feliz." Tião se agachou para abraçar a menina, sentindo uma onda de carinho que o surpreendeu pela intensidade. Em apenas alguns dias, aquela criança havia conquistado um lugar especial em seu coração. "Como está sua mãe, pequena?" perguntou sério. "Melhor. Os remédios que vocês compraram ajudaram muito. Ela até conseguiu terminar uma encomenda de costura ontem." Juliana então olhou para Mendanha, curiosidade infantil sobrepondo-se à desconfiança inicial. "Quem é o moço de gravata?" Antes que qualquer um pudesse responder, a porta da casa se abriu revelando Helena. Ela parecia de fato melhor, ainda magra e pálida, mas com um pouco mais de cor nas faces, o olhar menos abatido. Vestia um simples vestido estampado, os cabelos presos em um coque improvisado. Ao ver os visitantes, seu rosto se iluminou em um sorriso. "Que surpresa maravilhosa! Não esperávamos vocês por mais alguns dias." Sua voz morreu quando seus olhos encontraram os de Mendanha. O reconhecimento foi imediato, assim como a mudança em sua expressão, do prazer à confusão, e então a uma dignidade cautelosa. "Senhor Mendanha", disse ela, endireitando os ombros instintivamente. "Helena", respondeu ele, a voz subitamente insegura, tão diferente do tom confiante do CEO. "Podemos conversar?" O grupo entrou na pequena sala,
onde o espaço limitado parecia ainda mais apertado com a presença de 6 adultos. Juliana foi gentilmente enviada para brincar no quintal, embora a menina protestasse, intrigada pelos acontecimentos. "O que faz aqui, senhor?" perguntou Helena diretamente depois que todos se acomodaram. Os motociclistas no sofá gasto, Mendanha em uma cadeira de madeira simples, ela própria de pé, como se a postura pudesse compensar o desequilíbrio de poder entre eles. "Vim pedir desculpas", respondeu ele simplesmente, "e tentar consertar um erro." Helena piscou, claramente não esperando aquela resposta. "Desculpas? Por ter permitido que você fosse tratada como um número em uma planilha, e não como o ser humano valioso que é. Por ter esquecido que cada decisão empresarial afeta vidas reais." Mendanha hesitou, então continuou com determinação renovada. "Estes homens me ajudaram a enxergar o que eu havia me tornado. Alguém tão focado no grande quadro que perdeu de vista os detalhes cruciais, as pessoas que fazem tudo funcionar." Helena olhou para Tião e seus amigos, confusão evidente em seu rosto. "Vocês conhecem o Sr. Mendanha? É uma longa história", respondeu Jorge com um pequeno sorriso. "Digamos que tivemos uma conversa esclarecedora em São Paulo. Quero oferecer seu emprego de volta", declarou Mendanha, indo direto ao ponto. "Não apenas isso. Quero criar um programa de assistência médica especial para casos como o seu e um fundo de apoio para funcionários que enfrentam crises pessoais ou de saúde." O silêncio que seguiu era denso, carregado de emoções contraditórias. Helena olhava para o homem à sua frente como se tentasse decifrar um enigma complexo. "Por quê?" perguntou finalmente, a voz pouco mais que um sussurro. "O que mudou desde o dia em que você disse que negócios são negócios?" Mendanha se levantou inquieto e caminhou até a janela. De lá podia ver Juliana brincando no quintal, cantarolando uma música infantil enquanto empurrava sua bicicleta. "Eu mudei", respondeu simplesmente. "Ou talvez tenha apenas me lembrado de quem eu costumava ser, antes que o sucesso me cegasse." Ele se voltou para encarar Helena diretamente. "Minha avó criou 7 filhos sozinha, vendendo doces na feira. Quando adoeceu, os vizinhos se revezavam para ajudá-la. Eu era criança, mas nunca esqueci como aquela rede de apoio fez diferença. Em algum momento, esqueci essa lição fundamental." Helena cruzou os braços, ainda desconfiada. "E se eu disser não? Se eu já tiver outros planos?" "Então respeitarei sua decisão", afirmou Mendanha. "O fundo de assistência estará disponível para você de qualquer forma. Não é caridade. Helena, é o reconhecimento de uma dívida que tenho com você e com todos os funcionários que construíram a Sabor Mineiro comigo." Tião observava o intercâmbio com crescente admiração por ambos. Helena, por sua dignidade inabalável mesmo diante da adversidade. E Mendanha, pelo que parecia ser uma transformação genuína. "Preciso de tempo para pensar", disse Helena finalmente. "Isso é inesperado." "Claro", concordou Mendanha. "Tome o tempo que precisar." Ele hesitou, então acrescentou em voz mais baixa: "Há outra coisa que gostaria de fazer, se me permitir." Helena arqueou a sobrancelha, interrogativa. "O que seria?" Mendanha pareceu subitamente tímido, tão diferente da figura imponente de empresário bem-sucedido. "Gostaria de conhecer Juliana adequadamente e, talvez, preparar alguns doces para ela, como fazia com meus netos, antes que ficassem ocupados demais com suas vidas no exterior." Algo no pedido, em sua simplicidade quase infantil, fez com que a expressão de Helena suavizasse. Ela assentiu lentamente. "Nossa cozinha é pequena, mas funcional", disse, um leve sorriso se formando em seus lábios. "Juliana adora doces, especialmente Romeu e Julieta." O rosto de Mendanha se iluminou. "A primeira receita que aprendi com minha avó. Usamos goiabas cultivadas no quintal dela." O gelo estava quebrado. Enquanto Helena chamava Juliana do quintal, Mendanha removeu o paletó e arregaçou as mangas da camisa social, parecendo mais à vontade do que estivera o dia todo. Tião e seus amigos observavam a cena se desenrolar, sentindo que estavam testemunhando algo precioso. Talvez o início de uma reconciliação que transcendia o simples relacionamento empregado-empregador. "Gostariam de nos dar licença por 1 hora?" perguntou Helena aos motociclistas.
Acho que precisamos de um momento particular para esta conversa culinária. Havia um brilho em seus olhos que não estava lá antes. Uma mistura de cautela e esperança. Os 4 amigos concordaram prontamente, saindo para explorar a cidade histórica, enquanto a improvável dupla iniciava sua sessão de confeitaria. Antes de sair, Tião vislumbrou Mendanha agachado para cumprimentar Juliana formalmente, como se ela fosse uma pequena dama, arrancando risadinhas encantadas da menina. Quem diria, comentou Mauro, enquanto caminhavam pelas ruas de pedra em direção ao centro histórico. Acho que acabamos de testemunhar um milagre corporativo. Jorge, sempre o cético do grupo, balançou a cabeça. Ainda não confio completamente nele. Pessoas como Mendanha são mestres em relações públicas, e isso poderia ser apenas uma elaborada estratégia para limpar sua imagem. Talvez, concedeu Kleber. Mas vocês viram como ele olhou para aquela menina? Há coisas que não se pode fingir. Tião caminhava em silêncio, absorvendo a beleza atemporal de Ouro Preto ao entardecer. As luzes começavam a se acender nas janelas, criando um mosaico dourado contra o céu que escurecia. Por toda parte ecoavam os sons de uma cidade que respirava história. Conversas em varandas, o sino distante de uma igreja, músicos de rua tocando violões nos largos coloniais. Sabem, disse finalmente, parando para admirar a fachada iluminada de uma igreja barroca. Talvez não importe tanto se a transformação de Mendanha é genuína ou calculada. O que importa são as ações concretas que resultarão disso. Se Helena recuperar seu emprego, se outras pessoas em situações semelhantes forem beneficiadas, o bem feito pelas razões erradas ainda é bem, completou Kleber, sempre o filósofo do grupo. Passaram a hora seguinte perambulando pelo centro histórico, saboreando o café forte e o pão de queijo quente de uma padaria tradicional, discutindo o caminho que tomariam a seguir em sua viagem. A questão implícita, que nenhum deles verbalizava, era se sua missão em Ouro Preto havia sido concluída ou se ainda havia mais a ser feito. Quando retornaram à casa de Helena, foram recebidos por uma cena surpreendente. A pequena sala havia sido transformada em uma sala de jantar improvisada. A mesa, coberta com uma toalha bordada que Helena guardava para ocasiões especiais, exibia uma coleção de doces mineiros que fariam inveja a qualquer confeitaria gourmet. Romeu e Julieta, perfeitos em formato de coração. Queijadinhas douradas, doce de leite em compoteiras de cristal antigo, provavelmente herança de família, e o tradicional pé de moleque mineiro, crocante e irresistível. Juliana corria entusiasmada de um lado para outro, seu rosto manchado de açúcar e um sorriso que iluminava todo o ambiente. Helena, sentada à mesa, parecia uma versão mais saudável e animada de si mesma, como se a tarde na cozinha tivesse infundido nova energia em seu corpo debilitado. E Mendanha, ainda com as mangas arregaçadas e um avental emprestado sobre a camisa cara, tinha um brilho nos olhos que falava de memórias resgatadas e lições reaprendidas. Vocês voltaram no momento perfeito, exclamou Juliana, correndo para abraçar Tião. Tio Augusto fez doces mágicos. Ele disse que são os mesmos que a vovó dele fazia. Tio Augusto, é? Tião ergueu uma sobrancelha, olhando para Mendanha com divertimento. O empresário deu de ombros, um sorriso envergonhado nos lábios. Parece que fui promovido. Helena fez um gesto convidativo. Por favor, juntem-se a nós. Há mais do que suficiente para todos. Os 4 motociclistas não precisaram de um segundo convite. Logo estavam todos ao redor da mesa, saboreando as delícias mineiras, trocando histórias e risos como velhos amigos reunidos após longa separação. Juliana circulava entre eles, absorvendo cada palavra, cada gesto, seus olhos grandes registrando tudo com a atenção especial que apenas as crianças conseguem dedicar aos momentos importantes. Em determinado momento, quando a conversa estava animada e o ambiente completamente descontraído, Mendanha limpou discretamente a garganta, atraindo a atenção de todos. Helena, sei que você pediu tempo para pensar em minha oferta, e respeito isso. Ele olhou brevemente para Juliana, que estava ocupada desenhando no canto da sala, mas gostaria de propor algo além do que conversamos anteriormente. Helena endireitou-se atenta. Estou ouvindo. Quero reabrir a antiga doceria da Sabor Mineiro aqui em Ouro Preto.
Não uma loja conceito moderna, mas uma recriação da doceria original, com produção artesanal, como começamos há 30 anos. Os olhos de Mendanha brilhavam com entusiasmo genuíno. E gostaria que você a administrasse. A surpresa era evidente no rosto de Helena. Eu? Mas trabalhei apenas no controle de qualidade da fábrica. Nunca gerenciei um negócio. Você conhece nossos padrões melhor que ninguém. Tenho o paladar mais refinado, entre todos os funcionários que já tivemos. E principalmente, ele fez uma pausa significativa. Você entende a alma dos doces mineiros. Não são apenas receitas, são histórias, tradições, conexões. O silêncio que se seguiu estava carregado de expectativa. Helena olhava para suas próprias mãos, como se nelas pudesse encontrar a resposta. Seria um projeto piloto, continuou Mendanha. Se funcionar aqui, podemos expandir para outras cidades históricas de Minas. Voltar às raízes, mas com uma visão de futuro. Doces artesanais, produção local, valorização das tradições regionais. Tião observava a interação com crescente admiração. O que começara como uma simples missão de justiça para uma funcionária demitida injustamente, havia se transformado em algo muito maior. Talvez o início de uma transformação genuína, não apenas para Helena e Juliana, mas para o próprio Mendanha e sua empresa. Posso pensar nisso também? Perguntou Helena finalmente, sua voz calma, mas firme. É uma proposta tentadora, mas preciso considerar o que seria melhor para Juliana e para mim. Claro, respondeu Mendanha com respeito. Tome o tempo necessário. O importante é que qualquer decisão seja sua, baseada no que você realmente deseja para seu futuro. A conversa fluiu para outros tópicos, mas havia uma energia diferente no ar, uma sensação de possibilidades se abrindo, de novos caminhos sendo vislumbrados. Quando finalmente chegou a hora dos visitantes se retirarem, o céu já estava completamente escuro, pontilhado por estrelas que pareciam especialmente brilhantes sobre a cidade histórica. No momento da despedida, na porta da pequena casa, Juliana abraçou cada um dos presentes com a intensidade emocional que só as crianças conseguem demonstrar tão abertamente. Quando chegou a vez de Mendanha, ela hesitou por um momento. Então perguntou com a sinceridade desconcertante da infância: se a mamãe aceitar seu trabalho na doceria, você vai voltar para visitar a gente? O empresário se agachou para ficar na altura da menina. Prometo que sim, Juliana. Na verdade, acho que vou precisar voltar muitas vezes para garantir que sua mãe esteja fazendo os doces exatamente como minha avó me ensinou. A menina sorriu, satisfeita com a resposta. Você não é tão mal quanto parecia no começo, declarou, arrancando risadas de todos os presentes. Mendanha retornou a São Paulo naquela mesma noite, precisando administrar a crise de relações públicas que o vídeo havia desencadeado. Antes de partir, porém, confirmou com Tião e seus amigos que implementaria as mudanças discutidas na empresa, independentemente da decisão de Helena. Vocês me deram um presente valioso, disse ele, estendendo a mão para cada um dos motociclistas. Me lembraram quem eu era, antes de me perder no mundo corporativo. Por isso, serei eternamente grato. Depois que o carro luxuoso desapareceu na curva da rua de paralelepípedos, os 4 amigos permaneceram na frente da casa de Helena, contemplando as estrelas e o caminho que haviam percorrido até ali. 3 meses se passaram desde aquela noite estrelada em Ouro Preto. O inverno mineiro havia cedido lugar à primavera, trazendo consigo não apenas flores coloridas que pontilhavam as encostas das montanhas, mas também novos começos para todos os envolvidos naquela história improvável. A antiga casa na rua direita, que décadas atrás abrigara a primeira doceria Sabor Mineiro, havia sido cuidadosamente restaurada, preservando sua fachada colonial, enquanto o interior fora adaptado para atender às necessidades de uma confeitaria artesanal moderna. As paredes de um amarelo ocre vibrante contrastavam com as esquadrias azul colonial das janelas e portas. Uma placa de madeira entalhada à mão anunciava: Sabor Mineiro, tradição desde 1987, doces artesanais. Era sábado de manhã e a pequena doceria transbordava de vida. Turistas e moradores locais se aglomeravam para experimentar os doces que rapidamente
haviam se tornado sensação na cidade histórica. O aroma de açúcar caramelizado, frutas frescas e especiarias preenchia o ar, evocando memórias de infância, mesmo para quem nunca havia estado ali antes. Atrás do balcão de madeira maciça, Helena coordenava uma pequena equipe com a eficiência tranquila de quem nasceu para liderar. Seu corpo, agora saudável graças ao tratamento adequado, movimentava-se com energia entre a cozinha e o salão. Vestia um avental personalizado com o novo logo da doceria, uma releitura do símbolo corporativo que incorporava elementos artesanais. 2 Romeu e Julieta, um doce de leite com nozes e 3 queijadinhas, recitava uma jovem atendente, enquanto Helena assentia, embalando cuidadosamente cada item em caixinhas artesanais de papel reciclado. Na parede da doceria, uma coleção de fotografias contava a história do lugar, desde a primeira versão, nos anos 80, até a reabertura recente. Entre as imagens históricas, destacava-se uma foto recente: Helena, Juliana, Augusto Mendanha e 4 motociclistas sorridentes, todos usando aventais e cobertos de farinha, no dia da inauguração. Do lado de fora, sentado em uma das mesinhas da calçada, Tião saboreava um café forte, acompanhado de um pedaço de bolo de fubá. Observava o movimento da doceria com satisfação evidente no olhar. 3 meses depois, ainda usava a barba grisalha e os cabelos compridos presos em um rabo de cavalo. Mas havia algo diferente em sua postura. Um relaxamento, uma paz interior que antes não existia. Como está o café? A voz de Helena o tirou de seus pensamentos. Ela havia saído para cumprimentá-lo, limpando as mãos no avental. Perfeito, como sempre, respondeu ele sorrindo. O lugar está lotado hoje. Tem sido assim todos os fins de semana desde que abrimos. Estamos até pensando em expandir para o casarão ao lado. Helena sentou-se à mesa por um momento, permitindo-se uma pausa breve. Juliana está lá dentro ajudando a decorar os brigadeiros. Vai ficar radiante quando souber que você está aqui. Como se invocada pela menção ao seu nome, Juliana apareceu na porta, os olhos se arregalando de alegria ao reconhecer o visitante. Com um grito entusiasmado, correu para abraçar Tião, quase derrubando sua cadeira no processo. Tio Tião, você voltou, exclamou, envolvendo-o em um abraço apertado que deixou manchas de chocolate em sua camisa. Claro que voltei, pequena. Prometi que viria para seu aniversário, não foi? Tião afagou os cabelos da menina, agora presos em uma trança elaborada decorada com fitas coloridas. Juliana agora usava um uniforme escolar limpo e novo, parte das mudanças positivas em sua vida desde a reabertura da doceria. Seu rosto havia perdido aquela seriedade prematura, substituída pela alegria despreocupada que deveria ser natural em uma criança de sua idade. Trouxe algo para você, disse Tião, pegando um pequeno embrulho de sua mochila. Feliz 7 anos. Com a impaciência típica das crianças, Juliana rasgou o papel colorido, revelando um pequeno chaveiro artesanal em formato de motocicleta, esculpido em madeira de jacarandá. Uau! É igualzinha à sua moto. Seus olhos brilhavam de encantamento. Obrigada, tio Tião. Vou colocar na minha mochila da escola. Helena observava a interação com um sorriso sereno. Os outros também vêm para a festa amanhã? Sim, estão a caminho, confirmou Tião. Jorge, Mauro e Kleber devem chegar até o final do dia. Estamos nos encontrando em Belo Horizonte e vindo juntos. Depois que Juliana retornou para dentro, chamada por uma das funcionárias para continuar sua importante missão na cozinha, Helena e Tião ficaram a sós, compartilhando um momento de silêncio confortável. 3 meses, refletiu Helena finalmente. Às vezes parece que foi ontem que vocês apareceram na minha porta. Outras vezes sinto como se uma vida inteira tivesse passado. Para melhor, pelo que vejo, comentou Tião, indicando a doceria movimentada com um gesto. Muito melhor, confirmou ela. Augusto cumpriu cada promessa que fez. Não apenas para mim, mas para toda a empresa. Helena tomou um gole do café de Tião antes de continuar. Sabia que ele implementou um programa de assistência médica especial para todos os funcionários e criou um fundo de emergência para casos como o meu? Tião assentiu. Havia se mantido informado sobre as mudanças na Sabor Mineiro, através de notícias e atualizações
que Helena compartilhava regularmente. A transformação da empresa, inicialmente vista com ceticismo pela mídia como mera estratégia de marketing, após o escândalo, começava a ganhar reconhecimento como uma genuína reorientação de valores corporativos. E você, como tem sido gerenciar este lugar? Perguntou genuinamente interessado. Os olhos de Helena brilharam. Desafiador, emocionante, assustador às vezes, mas incrivelmente gratificante. Ela olhou para a doceria com orgulho evidente. Nunca imaginei que teria a oportunidade de construir algo assim. De criar não apenas doces, mas experiências, memórias para as pessoas. Você sempre teve essa capacidade dentro de você, observou Tião. Só precisava da oportunidade certa. Helena estendeu a mão sobre a mesa, tocando brevemente a de Tião. Que eu só tive graças a vocês. Nunca poderei agradecer o suficiente pelo que fizeram por mim e por Juliana. Ver vocês duas assim é todo o agradecimento de que precisamos, respondeu ele, com sinceridade. A conversa foi interrompida pelo toque do celular de Helena. Ela verificou a tela e sorriu. É Augusto. Deve estar confirmando os detalhes para amanhã. O empresário visitava Ouro Preto regularmente, geralmente aos fins de semana, para verificar o andamento da doceria e passar tempo com Helena e Juliana. O que começara como uma relação estritamente profissional havia evoluído para uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. Ele virá para a festa? Perguntou Tião. Sim, deve chegar hoje à noite. Está trazendo a neta mais nova desta vez para conhecer Juliana. Helena respondeu a mensagem rapidamente antes de guardar o celular. Não sei quem está mais animado com a doceria, Augusto ou Juliana. Ele passa horas na cozinha com ela, ensinando receitas antigas da família. Às vezes acho que encontrou na minha filha a conexão com as tradições que havia perdido. Tião observou o movimento na rua. Turistas fotografando os casarões históricos, moradores locais cumprimentando-se com a familiaridade própria das cidades pequenas, crianças correndo pelas ladeiras de pedra. Havia uma harmonia naquela cena que tocava algo profundo dentro dele. E você, Tião? O que tem feito nestes 3 meses? Perguntou Helena, curiosa. Ele sorriu, recostando-se na cadeira. Viajando, principalmente. Conhecendo lugares, pessoas, histórias. Mas também hesitou por um momento, como se pesasse suas próximas palavras. Também tenho pensado muito sobre raízes e asas, sobre o equilíbrio entre liberdade e pertencimento. Helena inclinou a cabeça, intrigada. E chegou a alguma conclusão? Talvez, respondeu ele enigmaticamente. Na verdade, é sobre isso que quero conversar com você e Augusto amanhã, depois da festa de Juliana. Antes que Helena pudesse inquirir mais, foram interrompidos pela chegada de um grupo de turistas que a cumprimentaram entusiasticamente. Helena, os doces estavam maravilhosos ontem. Voltamos para levar uma caixa para nossos amigos em Belo Horizonte. Com um sorriso de desculpas para Tião, Helena levantou-se para atender os clientes. O dever me chama. Sinta-se à vontade para ficar quanto tempo quiser. Juliana vai querer mostrar todas as novidades quando terminar na cozinha. Sozinho novamente, Tião deixou seu olhar vagar pela praça histórica. Em 3 meses, muito havia mudado não apenas para Helena e Juliana, mas também para ele próprio. A jornada que começara como uma simples viagem de moto com amigos havia se transformado em algo muito mais significativo. O rugido familiar de motocicletas ao longe anunciava a chegada de seus companheiros. Tião sorriu, sentindo-se simultaneamente em casa e à beira de uma nova aventura. Algumas histórias, refletiu, não têm realmente um final, apenas novos capítulos esperando para serem escritos. O dia do aniversário de Juliana amanheceu radioso, com um céu de azul intenso, emoldurando os telhados coloniais de Ouro Preto. A doceria Sabor Mineiro estava fechada para clientes, mas fervilhava de atividade nos bastidores. Balões coloridos decoravam o espaço. Mesas haviam sido reorganizadas para acomodar os convidados, e o aroma de chocolate e baunilha preenchia o ar. Na cozinha, Helena e Augusto trabalhavam lado a lado, finalizando o bolo de aniversário, uma criação elaborada de 3 andares que representava a jornada de Juliana. O primeiro andar com a réplica de sua bicicleta rosa, o segundo reproduzindo a fachada da doceria
e o terceiro coroado, com 7 velinhas coloridas, rodeadas por miniaturas de motocicletas feitas de chocolate. Acha que ela vai gostar? Perguntou Augusto, ajustando meticulosamente uma das miniaturas. Helena sorriu, vendo o cuidado quase obsessivo com que o empresário trabalhava nos detalhes. Vai amar. Principalmente as motocicletas. Ela não para de falar sobre a turma do tio Tião, desde que soube que viriam para a festa. Do lado de fora, no pátio dos fundos transformado em área de festa, Tião, Jorge, Mauro e Kleber ajudavam com os últimos preparativos. Kleber, sempre habilidoso com tecnologia, instalava um sistema de som enquanto Jorge e Mauro penduravam faixas coloridas entre as árvores. Tião organizava os presentes sobre uma mesa, cada pacote cuidadosamente etiquetado. Nunca imaginei que acabaríamos assim, comentou Jorge, passando uma fita para Mauro. Decorando uma festa de aniversário infantil no meio da nossa viagem anual. E o mais surpreendente, acrescentou Mauro, é que estou gostando. Há algo especial em fazer parte disso, não é? Tião assentiu, entendendo perfeitamente o sentimento. As viagens sempre haviam sido sobre liberdade, escapismo, a busca por horizontes distantes. Mas agora, paradoxalmente, encontravam significado em algo muito mais próximo, mais íntimo, os laços humanos que haviam formado ao longo do caminho. Ao meio-dia, os convidados começaram a chegar. Colegas de escola de Juliana com seus pais, funcionários da doceria com suas famílias, vizinhos da Rua das Flores e alguns rostos da comunidade local que haviam se tornado parte do novo círculo social de Helena e sua filha. Entre os últimos a chegar estava Mariana, a neta de 10 anos de Augusto, acompanhada por seu pai. A menina, inicialmente tímida, logo foi conquistada pelo entusiasmo contagiante de Juliana, que a arrastou para conhecer cada cantinho da doceria. A festa transcorria com a alegria despreocupada que só celebrações infantis conseguem produzir. Crianças corriam entre os adultos, música tocava. Conversas animadas se sobrepunham ao som de risadas. Helena circulava entre os convidados com a desenvoltura de uma anfitriã nata, enquanto Augusto surpreendia a todos com sua habilidade em entreter as crianças com truques de mágica amadores e histórias engraçadas. Em determinado momento, quando Juliana se preparava para soprar as velas, Tião se viu observando a cena, com uma emoção inesperada na garganta. A menina, radiante em seu vestido de festa, cercada por pessoas que a amavam, era uma imagem tão distante daquela criança séria com um cartaz de papelão que haviam encontrado meses atrás. A transformação era quase milagrosa, não apenas em circunstâncias materiais, mas principalmente na luz que agora habitava seus olhos. "Faça um pedido, Ju", exclamou uma das crianças, enquanto todos cantavam os parabéns. Juliana fechou os olhos por um momento, concentrada, então soprou as velas com determinação. Aplausos e gritos entusiasmados seguiram-se ao gesto, enquanto Helena começava a cortar o bolo. "O que você pediu?" perguntou Mariana, curiosa. "Não posso contar, senão não se realiza", respondeu Juliana com a sabedoria solene das crianças. Então, incapaz de conter-se, aproximou-se da orelha da nova amiga e sussurrou algo que fez ambas rirem. A tarde avançou em celebração, e gradualmente a festa foi se acalmando. As famílias começaram a se despedir, crianças exaustas sendo carregadas por pais sorridentes. Quando apenas o círculo mais íntimo permanecia, Helena, Juliana, Augusto, Mariana e os 4 motociclistas, todos se reuniram na sala dos fundos da doceria, onde sofás confortáveis ofereciam um espaço para relaxar após o turbilhão do dia. "Acho que foi a melhor festa da minha vida", declarou Juliana deitada no tapete com Mariana, ambas folheando um livro de contos que ganhara de presente. "Você diz isso todo ano", provocou Helena carinhosamente. "Mas desta vez é verdade", insistiu a menina, erguendo os olhos do livro, "porque foi a primeira vez que tive tantas pessoas especiais juntas." Augusto, sentado confortavelmente em uma poltrona, com os primeiros sinais de exaustão no rosto, sorriu ao ouvir o comentário. "Sabe, Juliana, às vezes, as melhores famílias são aquelas que construímos ao longo do caminho. Pessoas que entram em nossas vidas por acaso e acabam ficando por escolha." A menina assentiu com seriedade,
como se compreendesse perfeitamente a profundidade daquela observação. Como os tios motoqueiros. Eles vieram por acaso, mas agora são da família. Tião, que estivera quieto durante a maior parte da conversa, limpou a garganta. Já que estamos falando sobre família escolhida e novos caminhos, acho que este é um bom momento para compartilhar meus planos. Todos os olhares se voltaram para ele curiosos. Helena, que havia percebido uma certa inquietação em Tião durante todo o dia, endireitou-se no sofá atenta. Nas últimas semanas, tenho refletido muito sobre o que quero para os próximos capítulos da minha vida, começou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. As estradas sempre foram meu lar. A liberdade da jornada sempre foi meu maior tesouro. Mas recentemente percebi que há outros tipos de jornadas igualmente valiosas. Jorge, Mauro e Kleber trocaram olhares surpresos. Conheciam Tião há anos e nunca o haviam ouvido falar assim. Depois que conhecemos Helena e Juliana, depois de testemunharmos a transformação que aconteceu aqui, na doceria, em Augusto, em todos nós, algo mudou dentro de mim. Tião fez uma pausa, buscando as palavras certas. Percebi que há poder em ficar, tanto quanto em partir. Que criar raízes pode ser tão revolucionário quanto buscar novos horizontes. O que está tentando dizer, Tião? Perguntou Kleber gentilmente. O motociclista respirou fundo. Augusto e eu temos conversado nos últimos meses sobre o projeto de expansão das docerias artesanais Sabor Mineiro para outras cidades históricas. Ele olhou para Helena, então para Augusto. Decidi aceitar a proposta de coordenar esse projeto. Vou estabelecer uma base aqui em Ouro Preto, mas continuar viajando para implementar as novas unidades em outras cidades. Um silêncio surpreso acolheu a declaração. De todos os desdobramentos possíveis, ninguém esperava por aquele. Mas, e suas viagens? A liberdade da estrada? Questionou Jorge, visivelmente confuso. Você sempre disse que nunca trocaria isso por um trabalho convencional. E não estou trocando, respondeu Tião com um sorriso. Estou expandindo. Este projeto me permitirá continuar viajando, explorando novos lugares, mas com um propósito além da jornada em si. E mais importante, me dará um lugar para voltar. Seu olhar percorreu a sala, detendo-se brevemente em cada rosto. Um lugar onde sei que há pessoas que se importam. Juliana, que havia se erguido para ouvir melhor o anúncio, correu para abraçar Tião. Isso significa que você vai morar aqui? Perto da gente. Pelo menos parte do tempo, pequena, confirmou ele, retribuindo o abraço. Encontrei uma casa para alugar perto da Igreja do Pilar. Precisa de reformas, mas tem um quintal perfeito para churrascos com amigos. Helena observava a cena com um brilho nos olhos que misturava surpresa e algo mais. Talvez compreensão. Talvez uma expectativa silenciosa que vinha crescendo há meses. E vocês três? Perguntou ela aos outros motociclistas. Também ficarão. Mauro balançou a cabeça sorrindo. Não, nossa jornada continua. Mas agora teremos um novo ponto fixo em nosso roteiro anual. E um lugar para passar as festas, acrescentou Kleber. Se nos quiserem por perto, claro. Sempre, afirmou Helena com convicção. Esta casa e esta doceria estarão sempre de portas abertas para vocês. Augusto, que ouvira tudo com um sorriso satisfeito, ergueu-se para apertar a mão de Tião. Bem-vindo oficialmente à família Sabor Mineiro. Tenho certeza de que sua visão vai enriquecer enormemente nosso projeto. A conversa continuou noite adentro, com planos sendo traçados, histórias compartilhadas e novas possibilidades exploradas. Juliana eventualmente adormeceu no sofá, exausta mas feliz, enquanto os adultos falavam em tons mais baixos sobre o futuro que se desenhava diante deles. Mais tarde, quando Jorge, Mauro e Kleber se retiraram para seu hotel e Augusto levou Mariana para a pousada onde estavam hospedados, Helena e Tião encontraram-se sozinhos na varanda da doceria. A cidade histórica dormia sob um manto de estrelas, as luzes douradas dos lampiões de rua criando sombras dançantes nas paredes dos casarões centenários. Então você realmente vai ficar, disse Helena, quebrando o silêncio contemplativo que se instalara entre eles. Não era uma pergunta, mas uma constatação maravilhada. Tião assentiu observando o céu noturno. Sabe o que me fez decidir? Foi algo que percebi enquanto viajávamos depois daquele primeiro encontro com você e Juliana. Por anos pensei que estava buscando liberdade nas estradas, novos horizontes, experiências diferentes.
Ele se voltou para encará-la. Mas, na verdade, talvez estivesse procurando um propósito. Algo que desse significado a todas aquelas quilometragens. Helena sorriu, compreendendo. E encontrou esse propósito aqui. Encontrei a possibilidade dele, respondeu Tião honestamente. No projeto com Augusto, na comunidade que se formou ao redor da doceria, nas vidas que foram transformadas, inclusive a minha. Um vento suave agitou as folhas das árvores no pátio, trazendo o aroma de jasmim noturno e promessas silenciosas. Helena estendeu a mão, tocando levemente o braço de Tião. Bem-vindo à casa. Então, disse simplesmente. Naquele momento, sob o céu estrelado de Minas Gerais, o círculo iniciado meses antes por um encontro casual entre motociclistas e uma garotinha, com um cartaz de papelão, finalmente se completava. Não era um final. Como Tião havia refletido no dia anterior, algumas histórias não têm realmente um final. Era apenas o começo de um novo capítulo, repleto de possibilidades ainda não escritas, de conexões aprofundando suas raízes, enquanto novas asas se preparavam para alçar voo. E no quarto ao lado, Juliana dormia tranquilamente, seu rosto iluminado por um sorriso sereno, talvez sonhando com bolos de chocolate, ou com passeios de bicicleta, ou com o rugido distante de motocicletas trazendo amigos queridos de volta para casa, de volta para ela. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que esta jornada pelo interior de Minas Gerais com Tião e seus amigos motociclistas, Helena e a pequena Juliana, tenha tocado seus corações. Para seguir descobrindo histórias igualmente emocionantes, preparamos uma playlist especial, com narrativas que exploram as transformações que pequenos gestos podem provocar em nossas vidas. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se esta história sobre conexões humanas, segundas chances e o poder da compaixão ressoou em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade e a beleza das relações humanas. Que mensagem esta história deixou para você? O que mais tocou seu coração? Conte-nos nos comentários. Sua opinião é fundamental para continuarmos criando conteúdos que emocionam e inspiram. Até a próxima história.